O Zoom, ele agora ele cria uma sala de espera. Não sei se vocês perceberam. Ele cria uma sala de espera. Você entra, tem que esperar. Eu admiti vocês, né? 18 horas que a aula foi gravada. Pronto, Ô, alguém. professor, por que a próxima aula o senhor não tenta fazer pelo Google Classroom? Porque eu não conseguia. Eu não consegui. A minha conta do Google não vincula o Hangul, né? O Hangul, como é o nome do aplicativo? O programa de vídeo, né, ele não está vinculado ao Classroom. Mas ele seria um ótimo. Eu vou tentar ainda, tá? Eu vou tentar. Eu vou fazer essa pesquisa. É porque na outra faculdade, vez ou outra, os professores davam aula por lá e a plataforma é muito boa. É porque esse pacote que ele agrega vídeo, ele é um pacote pago. Ele é um pacote pago, sabe? As instituições credenciam-se na Google, pagam uma taxa e aí você tem um pacote completo, né, do Classroom. E aí o Classroom liberou para a gente o completo. Mas eu vou estudar isso eu tenho a impressão que vou tentar agregar o meu outro e-mail institucional na sala de vocês. Se eu conseguir, aí dá para fazer. Mas eu vou estudar uma forma melhor para a gente melhorar isso. Alguém estava fazendo uma pergunta antes. Por favor, você pode voltar? Já está desligado, é? Alguém lembra da pergunta que eu estava me fazendo antes? Bom, eu vou voltar então à apresentação, tá? A gente não perder muito tempo. Então, voltando então a essa ideia do valor, nós temos aqui para Singer, a teoria de valor-utilidade coloca-se como uma teoria ahistórica. O que significa uma teoria ahistórica? Ele quer dizer que todas as necessidades que nós temos, todas as nossas subjetividades, elas não passam por uma característica histórica. Então, um exemplo, nós sentimos fome. Então, o homem do século XIX sentia fome, o homem do século XVIII sentia fome, então o homem do século XX sentia fome. Então, não é a história que vai determinar se nós sentimos fome ou não. Sentimos fome. Temos uma necessidade básica, uma necessidade de uma condição humana, né? Basicamente é isso, uma necessidade de uma condição humana que nos coloca dentro de uma característica histórica. Então, todos nós sentimos raiva, sentimos paixão, casamos, nos afiliamos com alguém. Então, e essa relação, que é uma relação que, de certa forma, tende a impactar também sobre uma natureza econômica, ela é a histórica. Por isso que ele vai dizer que o valor-utilidade ela é a histórica. Já a teoria do valor-utilidade passa a ser aceita amplamente como explicação econômica, né? Porque ela também vai trazer a dinâmica de produção, trabalho e consumo. Como essa relação é a relação indivíduo, o indivíduo, de certa forma, está sempre nessa tríade, né? Produção, trabalho e consumo. Então, nós nos associamos, né? Hoje, nós vivemos a sociedade de serviço. Nós nos associamos a um serviço, que é um trabalho, para quê? Para consumir. Já na teoria do valor-trabalho, ela é histórica, por definição, né? Está vinculada ao produto social do trabalho e à divisão do trabalho. Por que ela é histórica? Primeira coisa, na teoria de valor-trabalho, você está definindo aí quais são os elementos que são importantes na relação do mercado. Então, por exemplo, eu não vou produzir máquinas de escrever.
século XXI, enquanto um elemento de produção mesmo, de produção de fábrica tradicional. Por que eu não vou? Porque a máquina de escrever ela é um produto do século XIX até a segunda parte do século XX. Então, quando eu pego a máquina de escrever e o computador, você está vendo aí claramente uma definição histórica desse produto. Então, a maneira como nós produzimos e fazemos o trabalho é um recurso, é um produto da história. Então, você pega um veículo produzido há 30 anos atrás e um veículo produzido hoje, você não vê só características tecnológicas, você vê uma característica de como o trabalho ele era empregado, né? De como o trabalho ele era utilizado. E aí tem uma coisa interessante. Se o mesmo carro de 30 anos, desculpe, se nós tivéssemos que produzir um carro hoje com a mesma característica do trabalho de 30 anos atrás, o valor desse veículo seria 2, 3 ou 4 vezes mais. Por quê? Vamos dizer que um carro, há 30 anos atrás, você tinha 10 pessoas para produzir um carro, né, com conhecimento especializado, pintor, alguém da funilaria, mecânicos das mais diversas áreas. Hoje, um robô faz tudo isso e você diminui, de certa forma, o valor desse trabalho empregado. Então, se nós fôssemos usar a mesma característica da produção de 30 anos atrás, certamente, não tenha dúvida de que esse valor do veículo hoje seria muito, muito mais caro. Na teoria do valor-trabalho, o valor está relacionado com a realidade do mercado e suas possíveis trocas. Então, é o exemplo que eu dei da máquina de escrever e do computador. Embora o valor seja subjetivo, o comportamento das trocas ele é objetivo. Há uma objetividade nas trocas. Então, quem trabalha com imobiliário, com carros, com produtos e vendas, sabe disso melhor do que eu, inclusive. Há uma objetividade naquilo que se vende, naquilo que se produz. O indivíduo ele tende a ir no mercado a comprar um produto que ele sabe que esse produto ele tem uma certa durabilidade. E ele vai ter um valor subjetivo, mas também objetivo. Então, preciso comprar um smartphone, eu não vou comprar um smartphone da década de 90. Eu vou comprar o mais próximo possível do que está sendo produzido atualmente, dependendo do que eu ganhe. Mas eu não vou comprar uma coisa que está ultrapassada, né? Não faz sentido. Então, há uma objetividade aí nesse valor. E aqui não se vê o comportamento individual, mas a soma dos comportamentos individuais, o coletivo. O que as pessoas esperam em relação à compra dos seus produtos. E aí vem um pouco sobre o excedente, né? A economia, qualquer sistema econômico, ele tem que produzir excedentes. Ele produz o excedente de mercadoria, mas produz o excedente de capital. Então, é uma coisa fundamental nas economias capitalistas, que é a produção do excedente. Então, na teoria de valor-utilidade, o excedente se dá pela renúncia. Então, o que é essa renúncia? É o que eu costumo não gastar, poupar, fazer poupança. Claro que no nível do trabalhador, ele faz a renúncia poupando, mas ele também pode fazer a renúncia, por exemplo, comprando um imóvel. Ele pode fazer a renúncia comprando um objeto de valor em que ele financia esse valor. No final, ele está renunciando a algo do seu consumo, comprando um valor de objeto, um objeto de valor maior do que aquilo que pode pagar no momento. Ele renuncia, tirando parte da sua receita, para comprar esse objeto. Um veículo, por exemplo, fazer um curso superior, por exemplo, é uma renúncia, se a gente for falar assim também. Então, valor, utilidade, ele parte desse elemento da renúncia.
Tradicionalmente, essa renúncia ela estava muito atrelada a máquinas, matérias-primas, edifícios, né, o cálculo daquilo que se poupa a favor de um consumo futuro. Então, por exemplo, comprar um automóvel, comprar um imóvel. Então, estava muito em volta dessas características. A produção do excedente social, por sua vez, explica o próprio crescimento da economia, pois é a reinvenção desses excedentes que faz a economia crescer. Então, nós precisamos produzir alguma forma de excedente, né? E agora a produção desse excedente ele se dá na nossa capacidade de renúncia. E a renúncia aqui é sempre a ideia de um investimento que nos traga alguma vantagem econômica. Claro que o mais tradicional da renúncia é a poupança, que ela tem que agregar juros, né? Mas hoje a gente pensa a renúncia a partir dessas características que eu falei. Um curso que a gente faz, que vai agregar um valor depois, a compra de um imóvel, de um objeto, investir nas ações, você está deixando um dinheiro para investir nas ações. Então, isso é muita característica do valor utilidade, né? E aqui tem a ideia também dos juros, né? Devido ao seu risco também. Porque quando a gente deixa de gastar em algo, nós estamos também arriscando, né? Todo investimento ele traz um risco. E aí a ideia do valor trabalho, né? O valor trabalho serve para mensurar tudo o que é produzido dentro de um território. Eu não sei se vocês estão com o texto, mas eu vou abrir o texto para a gente acompanhar online. Não sei se vocês conseguem no celular. Não sei se vocês conseguem no celular, que é dar uma palavra final sobre essa ideia do valor utilidade e do valor trabalho. Deixa eu só registrar a presença de vocês aqui. A faculdade nos pediu sempre que possível gravasse e registrasse a presença de vocês, né? Então, eu estou tirando uma foto aqui da parte dos participantes aqui. Vou depois registrar isso. Professor, tem gente no grupo querendo entrar aqui na sala. Tem na sala. O que eu faço? Eu mando o link novamente. Acho que eles não estão no nosso grupo, né? É isso. Acho que eles estão no nosso grupo do WhatsApp. Tá, foi uma menina que mandou lá perguntando se a aula já tinha voltado. Deixa eu mandar novamente o link. Tá? Vou mandar o link novamente. E mandar a senha. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma leitura rápida sobre algo que me perguntaram também a semana passada. Deixa eu ver aqui. Lá na página 21, deixa eu arrastar aqui. Não sei se vocês conseguem. Meu professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Veja só, eu fiquei, antes que o senhor mudar de assunto, eu fiquei com uma dúvida em relação à relação do excedente e o consumo que o senhor falou agora há pouco aí, sobre essa coisa do não consumo e o excedente. Não ficou muito bem claro isso para mim, sim. não, entendeu? Porque a gente Se o senhor puder dar uma recapitulada, tá? Claro.
Porque é o seguinte, na teoria de valor-utilidade, nós temos que fazer renúncias, né? Há um elemento da renúncia que ele coloca. Mas, ao mesmo tempo, isso no valor-utilidade, fazer renúncias. Mas uma das características do sistema de produção do capitalismo é a produção do excedente. Nós temos que produzir, nós temos que gerar algum excedente, né? Lembra, o próprio Smith coloca isso, né? Nós temos que gerar um excedente de mercadorias para que, segundo Smith, tá? Nós temos que gerar um excedente de mercadorias para que esse valor da mercadoria ele se adeque aos mercados. Vamos esquecer um pouco Smith agora. Para essa teoria, a produção do excedente ela é importante para definir o valor do trabalho, o trabalho social, né? Como é que funciona essa produção do excedente? Eu tenho, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, equipamentos de segurança hospitalar, né? Os EPIs, estão falados EPIs, que a gente coloca, que se fala tanto hoje em função do coronavírus. Vejam como esse produto, ele não tem um valor subjetivo. Ele tem um valor objetivo, não é? Qual a objetividade desse produto? Salvar vidas. E aí tem um problema. Qual é o problema que nós temos? Existe excedente desse produto internamente? Não existe. 95% da produção de EPIs que nós consumimos, saiu até uma reportagem sobre isso, 95% dos EPIs que os hospitais, que o sistema de saúde público e privado utiliza no Brasil, vem da China. Vejam que negócio sério. Vem da China. O que significa isso? Significa que, no momento atual, nós não temos capacidade de definir um valor subjetivo a esse trabalho, a essa produção. E você não tem como fazer renunciar a esse valor em função de uma outra coisa. Primeiro, a gente nem produz, isso é um problema sério, né, no sistema econômico. Ou seja, nós temos que pagar o valor dele por aquilo que lá fora o mercado cobrar. Se não houver um bom senso e ele cobrar 5 vezes mais, nós temos que pagar isso. Porque o valor desse produto é um valor social. É um valor social. Por que ele é um valor social? Porque ele é para salvar vidas, ele é essencial para uma atividade fundamental hoje. Aí a outra pergunta isso é sobre a outra pergunta, Luciana, é sobre o que mesmo? Desculpa. Luciano? Não, professor, é sobre esse excedente mesmo. Quando o Pronto, senhor esse falou do excedente. excedente, eu me lembrei Pronto. da questão do Ford, lá em 1930 e pouco, porque ele criou tanto excedente que acabou criando uma crise. Porque Exato. ele não olhava o mercado, né? Ele não olhava o mercado. Então, ele não olhava o mercado. Então, hoje em dia, o conceito de just-in-time, de produzir diretamente para vender, foi muito por conta da crise que o Ford gerou, de excesso de produção, né? Excesso de produção. Hoje a gente vive um problema, hoje, esse exemplo que eu estou te dando é um pouco isso. Nós vivemos um problema hoje porque nós descentralizamos a produção para grandes parques produtivos, porque tem tecnologia que produz em um chão de fábrica do outro lado do mundo, que fornece o mundo. Só que ele consegue, por exemplo, fornecer o mundo todo, mas em condições normais, né? Em condições em que todo mundo precisa ao mesmo tempo, você não tem como produzir excedentes. E aí, uma coisa muito séria na economia é que nós, aqui no Brasil, por exemplo, não vou falar dos outros, nós, no Brasil, abrimos mão de fazer renúncias. Porque o que ele está colocando do ponto de vista teórico?
Porque ele diz o seguinte, olha, na economia de valor-utilidade é necessário que se faça a renúncia para se ganhar na frente. O que é ganhar na frente? Eu abro mão de gastar, de investir em determinadas áreas para investir em outras áreas, porque lá na frente eu tenho um valor agregado daquilo que eu posso fazer. Então, o Brasil, nessa ânsia, por exemplo, de Estado mínimo, mercado, 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 porque o mercado vai responder tudo, fechou as fábricas que produziam EPIs, fechou o seu modelo de produção de EPIs, de equipamento de segurança para a saúde, porque acreditavam que poderiam fabricar só medicamentos, deixou de fabricar isso e atribuiu isso apenas um chão de fábrica só, que é na China. E isso é para tudo. Então, por exemplo, a indústria de motocicletas, por exemplo, tem sofrido impactos enormes na produção de peças e manutenção das suas motocicletas. Não tem peças, né? Não tem peças. Então, se você tem uma motocicleta simples, Suzuki, Yamaha ou qualquer outro modelo indiano, se dependendo da peça que quebrar e essa for uma peça importada, pode esperar pelo menos 30 dias para essa peça chegar. Em função de quê? Em função do coronavírus, que botou todo mundo dentro de casa. Você tem um chão de fábrica que produz na Índia um regulador de carbono para as motos que sai para o mundo todo. Só que na Índia está todo mundo parado. Então, não tem como comprar esse regulador de monóxido de carbono para as motocicletas Yamaha, porque não tem peça no mundo todo. Inclusive, Luciano, esse seu exemplo é muito bom, porque depois dessa crise a gente vai ter que repensar isso. Né? Nós vamos ter que repensar isso. O mundo todo vai repensar isso. A necessidade de voltar a produzir excedentes locais. Agora, vejam como a economia não é uma ciência exata. Porque no passado nós produzimos excedentes demais, o que foi que aconteceu? O valor caiu, né? Tanto é que muitos produtores de café tiveram que queimar sacas de café, muitos produtores de leite derramavam a sua produção. Hoje é o inverso. Hoje a gente abriu mão para produzir outras coisas, para produzir outros excedentes e regular isso, e nos falta coisas bem fundamentais, né, para definir isso. E tudo isso ela passa pela definição de uma natureza subjetiva de valor-utilidade, mas ela é aí que entra, por exemplo, a ideia do valor-trabalho. Porque quando ele fala de valor-trabalho, o que ele quer dizer diretamente, inclusive? Inclusive é isso que eu ia mostrar para vocês. Se vocês pegarem lá, a partir da página 21, eu não vou ler isso, eu vou só indicar as páginas. A partir da página 21, o que o Singer vai colocar é que o Estado ele entra na definição daquilo que é valor importante no trabalho, ou ele deveria entrar, porque o que vai estruturar uma economia de um país no mundo todo é uma ordem macroeconômica, é aquilo que eu defino como sendo importante na estrutura de uma economia de Estado, de uma economia para o Estado. Tá? Por isso que a importância de se preocupar com esse excedente. Né? Porque a ideia também aqui não é que você vai produzir menos ou mais excedente, mas o quanto esse excedente ele é importante dentro de um equilíbrio daquilo que vamos definir sendo importante para a organização da sociedade, né? Daquilo que é social. Então, indústria automobilística é importante? Que aliás não é indústria, né? É montadores. Montadores são importantes para a economia local? Mas a gente vai ter que pensar daqui a 5 anos, quando passar esse momento grave, se nós vamos querer montadoras ou vamos querer o velho modelo da indústria mesmo, produzindo catalisador de carbono para colocar no cano de escape da Yamaha, porque não tem no Brasil todo, está faltando. Então, se
Se alguém tem motocicleta de Yamaha e precisar de um catalisador, de um filtro de carbono, não vai conseguir dar manutenção da sua motocicleta, porque é produzido na Índia e os indianos estão também trancados dentro de casa. É isso. Ficou claro, Luciano? Pegou, professor, ficou tranquilo. Ficou. Mais perguntas, pessoal? Tem uma coisa aqui que eu vou falar rapidinho, que está na página 20. Leiam uma coisa que eu recomendo a vocês, leiam com atenção. Porque, inclusive, quando eu vou fazer a atividade, eu vou tirar umas questões aqui, exatamente nesse final aqui, a partir da página 20, né? Porque ele está falando da relação entre micro e macroeconomia. E aí tem uma coisa aqui da página 23, não vou exibir aqui para não perder muito tempo. Ele vai dizer assim, assim como ela, né, ele está falando a questão do prazo, né? Assim como ela tem uma visão macroeconômica, a ideia de valor-trabalho, tem uma visão macroeconômica do conjunto da atividade total da economia, ela tende também a ter uma visão do tempo a longo prazo. As economias, elas não podem pensar só a curto prazo, elas têm que pensar a longo prazo também. Então, fazer renúncias do ponto de vista da subjetividade e pensar no excedente é pensar numa economia de longo prazo. Como é que nós organizamos uma economia de longo prazo? Na medida que a teoria do valor-trabalho passa a ser mais abstrato, passa de ser mais abstrato para ser concreto. Porque uma coisa que o Singer vai colocar também é de que, eu tenho minhas necessidades, os meus desejos, eu vou trabalhar porque eu quero suprir essas necessidades, mas e a longo prazo? Como é que o Estado vai pensar em Jorge a longo prazo? Quais são as políticas públicas, inclusive de trabalho a longo prazo? Quais são as políticas públicas de produção de bens a longo prazo? Então, e daí a importância, por exemplo, de se pensar a economia agregada ao Estado, que na maioria do mundo tem, por exemplo, um ministério. Né? Pensar na relação econômica que você tem um gabinete dentro do Estado da economia é pensar nessas questões de longo prazo. Aí prossegue. Na medida em que a teoria do valor-trabalho passa a ser mais abstrata e algo mais concreto, tenta explicar o excedente de um país capitalista específico, com suas características. Num certo momento, vamos dizer, um país não totalmente capitalista, não puramente capitalista como é o Brasil, né, porque é subdesenvolvido, passa pelos meios de posse de produção. E aí ele vai falar, grande parte, dos meios de produção não está em grande parte aqui, mas no exterior. E em que o seu excedente social pode ser aplicado aqui ou não. Esse excedente social que é produzido no país, ele vai ficar no país ou ele vai para fora do país? Então, eu acho interessante essa disciplina, porque ela nos ensina a pensar. Porque a gente fica falando, às vezes, de economia, e a grande pergunta é, o que nós produzimos de excedente? Ele fica no país ou ele vai para fora? Telefonia. Ótimo, privatizamos. Para onde é que vai esse dinheiro do que se é consumido em telefonia? Parte desse dinheiro fica aqui ou vai para fora? Só a captação de impostos, ela é suficiente para suprir as necessidades coletivas? Porque falar em necessidades coletivas não é ser comunista não, tá? Então, está acabando aqui o tempo. Vou tentar terminar em 10 minutos. Não é ser comunista, não. Né? É pensar na importância do Estado. O Estado tem esse papel regulador. E aí, na página 25, ele vai falar de Keynes. Inclusive, nós vamos falar de Keynes também. Keynes é o fundador da macroeconomia moderna.
precisou de uma medida objetiva para mensurar o produto social. Porque qual era a preocupação de Keynes? Laissez-faire, mercado resolvendo todos os problemas, não resolve. Então, o melhor meio de fazer com que o próprio mercado se sustente nas crises econômicas é fazer com que o Estado tenha um papel fundamental em investir, inclusive, em áreas em que o sistema econômico não vai entrar muitas vezes, para garantir às pessoas o trabalho. Isso está lá na página 25. Eu acho interessante isso. Keynes inventou uma unidade que ele chamou de unidade salário. Porque quando eu estou falando de valor, trabalho e valor, utilidade, eu vou ter que mensurar isso num produto. Qual é o produto final dessas duas teorias? Se eu perguntasse qual é o produto final da teoria de valor, utilidade e valor, trabalho, a resposta é, segundo Keynes, é o salário. A definição de salário é como eu vou fazer uma junção do que é importante no trabalho social e daquilo que é importante para mim. Quem vai definir isso é o salário. E por que Keynes vai definir o salário como sendo importante? Introduzindo a teoria do valor-trabalho como um instrumento de medição do produto social, meramente, mas manteve, ao mesmo tempo, o seu instrumento marginalista. O que é o instrumento marginalista? As escolhas individuais. Então, Keynes pega os elementos das escolhas individuais, daquilo que eu acho importante para mim, e soma isso com a ideia daquilo que é importante socialmente, e diz, olha, a única maneira de juntar aquilo que é importante socialmente com aquilo que os indivíduos buscam do ponto de vista individual é o salário, ou seja, aquilo que se paga pelo valor do trabalho. Então, na medida em que o Estado define salário, eu consigo também pensar, do ponto de vista macro, como é que as classes sociais vão se organizar em função do salário. E aí, quando o Keynes faz isso, a organização pública no Estado tem um salto qualitativo enorme, porque essa definição do salário, quando não era definido essa definição do valor, tá? A definição do valor de quanto se pagava a pessoa, quando não se tinha a mensuração de um salário, ela era muito dúbia, ela era muito confusa. E o salário ele é um elemento importantíssimo na organização da política econômica no mundo todo. Então, por exemplo, se não fosse a ideia de salário, a Europa não tinha estabelecido a moeda única. Então, só foi possível estabelecer moeda única por salário. Os acordos comerciais ficaram muito mais fáceis, por exemplo, quando se definiu a ideia de salário, porque começou a se comparar a ideia de consumo a partir do salário. E aí o valor do produto, do trabalho, também é a partir do salário. Então, isso, de certa forma, facilitou muito esse processo de globalização em relação à própria ideia de produção também. E não só isso. É na ideia de salário, por exemplo, que vai se redefinir a ideia dos parques industriais. Por que vão fazer fábricas na Índia? Porque o salário lá, o valor salário lá é X. O valor salário nos Estados Unidos é Y. Então, vamos definir lá. Então, a ideia de valor salário, ela ganha muita importância e o autor desse texto vai dizer que isso é quase como uma filosofia econômica, porque o valor salário, quando ele está falando de filosofia, de salário e filosofia econômica, é porque ele está dizendo que esse valor salário ele se torna o ideal a ser buscado. Nós não vamos pensar mais só no valor utilidade e valor trabalho, esses conceitos são conceitos importantes, mas o que vai agora ser o elemento importante para pensar a economia é o salário. É pelo salário que eu vou produzir excedentes, é pelo salário que eu vou abrir mão, é pelo salário que eu vou organizar a minha vida social enquanto indivíduo, mas é pelo salário que eu, enquanto ministro, enquanto secretário de município, vou pensar a organização das políticas públicas. Bom, pessoal, é isso. Alguma pergunta nesses 4 minutos finais? Essa semana agora eu vou repensar esse modelo, tá? Porque fica caindo e
Eu pensei em dar aula no YouTube também, mas o YouTube eu não consigo compartilhar a tela. E aí ficaria só um monólogo, tal. Eu acho um pouco complicado essa coisa do. Mas eu vou pensar num jeito de facilitar isso para vocês, tá? Pelo YouTube eu não acho legal, professor, até Eu porque a também gente não não. vai ter como interagir. Isso eu também acho. Eu vou pensar num método aí, tá? Enquanto isso a gente fica aqui nesse, não se preocupem, tá? Enquanto com relação à segurança, eu acho que o Zoom está resolvendo isso. E a minha máquina é uma máquina Linux, então não tem problema. Bom, eu agradeço a participação de vocês, tá? Peço desculpas aí, qualquer coisa. Vejam as atividades, eu vou deixar atividades referentes a esse texto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar para o meu WhatsApp, para o grupo, que eu, no momento oportuno, eu tiro essa dúvida. Tá certo? Certo, professor. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Boa Obrigada noite. pela aula, professor. Boa noite. Boa Obrigado, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a todos. Tchau. Boa noite, professor.